Bom dia! Então, eu estou aqui para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler Tiago, capítulo 3. Então, a palavra diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear e está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, o que a gente vê aqui? A língua, né? O ser humano, o dia que ele conseguir colocar freio nela, ele consegue dominar todas as coisas. Porque a própria palavra diz aqui, como é que a gente amansa, como é que a gente doma animais? Falando, através das nossas palavras, né? Daquilo que sai da nossa boca. Por isso que Jesus disse, né? Que não é a comida, aquilo que o homem come, que entra para dentro, que contamina, mas o que sai. Porque através de palavras, vidas foram desestruturadas. Crianças, desde o ventre materno, né, sofreram rejeição através de palavras, ou da parte do pai, ou da parte da mãe, da parte de alguém que não queria aquela gestação, né? E a criança sentiu tudo aquilo desde o ventre. Palavras que foram lançadas contra aquela mãe durante a gestação e palavras depreciativas. Pessoas cresceram ouvindo: você não presta, você não serve para nada, você não vai ser ninguém, você isso, você aquilo. E as pessoas creram naquilo que foi dito. Não é? A palavra diz que a nossa fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas se você ouviu desde pequeno que você não ia conseguir nada, que você não ia vencer, que você ia ser igual fulano, igual ciclana, você ouviu aquelas palavras desde pequeno e você acabou crendo naquilo ali. E aquilo ali é o que atrapalha, é o que paralisa a vida das pessoas. Pessoas cresceram ouvindo essa peçonha mortal que foi lançado da boca, às vezes de um pai, de uma mãe, de um vô, de uma avó, de um tio, de uma tia, alguém falando, alguém que criou aquela criança, né? De repente os pais faltaram, ela ficou órfã, mas ela cresceu ouvindo aquelas palavras depreciativas e ela cresceu com aquilo. Porque muitas pessoas que sofreram rejeição, eles precisam de aceitação. E são pessoas que vivem uma vida
sempre tentando conquistar coisas, ter algo para mostrar para os outros que eles são capazes, que eles são bons, que eles... E geralmente a pessoa rejeitada, ela vive buscando aceitação, tentando mostrar que ela é superior, que ela consegue, que ela pode. Então, gente, é muito importante isso. Às vezes as pessoas não dão importância, mas como diz a palavra aqui, né? Um navio, como ele diz aqui, uma nau, né? É um leme bem pequenininho. Se ele virar aqui, o navio vira. Ele não precisa ficar com aquele leme, aquelas rodas, né? Como tinha nos filmes antigamente. Hoje não. É algo super moderno. O leme é uma coisinha mínima. Aonde o comandante do barco ali, do navio, só dá uma puxadinha e o barco já vai, né? Então, olha o que diz a palavra. Se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. E assim é a nossa língua, né? Ela leva você na direção daquilo que ela está falando. A boca fala do que está cheio o nosso coração. E muitas vezes o coração está cheio de revolta, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de coisas, de pensamentos negativos, coisas ruins que a pessoa viveu lá na sua infância ou viveu durante a sua adolescência, a sua juventude, algo que foi lançado sobre a vida dela, coisas que ela ouviu, feriu ela, e ela alimenta aquilo até hoje. Para você ver como é muito perigoso aquilo que nós falamos. Por isso nós devemos abençoar. Por isso que a palavra diz aqui, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. A palavra diz que nós devemos abençoar e não maldizer. Aquela pessoa que nos causou algum dano, algo, nós devemos orar e abençoar aquela pessoa, né? E a gente precisa ser bênção. Se eu quero bênção na minha vida, eu tenho que abençoar para mim ser abençoado. Eu não posso desejar o mal para alguém. Eu não posso, né, como o pessoal dizia, lançar uma praga para alguém, né? De repente uma mãe vai olhar para uma filha e vai dizer, você vai sofrer muito ainda na tua vida. O que essa mãe está falando? Lançando uma palavra depreciativa sobre a vida desta filha, amaldiçoando a vida dela. Ao invés de dizer, não, minha filha, você vai ser abençoada. Você vai ser uma mãe melhor do que eu fui. Você vai ser bênção. Você tem que abençoar. Você tem que chamar a existência. Você tem que profetizar na vida do teu filho, da tua filha, do teu neto, da tua neta, do teu esposo, da tua esposa. Você tem que ser bênção. A tua língua, a tua boca foi feita para abençoar. As pessoas tropeçam, como diz aqui sobre o tropeço na palavra, né? E muitas pessoas tropeçam em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. É forte isso, né? E em palavras, sem querer e sem perceber, nós tropeçamos todos os dias, se você for analisar. Então nós precisamos controlar o que vem na nossa mente. Os dardos inflamados, os maus pensamentos, né? Ontem eu estava escutando uma pregação que falava sobre a preocupação. A preocupação, ela vem para te tirar do foco, para te desviar daquilo que Deus tem para você, para te desviar do propósito. Se você ficar pensando no problema, né? Os médicos, né, cientistas já constataram que a preocupação, a mente do ser humano causa várias doenças. Pessoas estão morrendo porque estão com aquilo só na mente, preocupadas com isso, com aquilo, com aquele outro. Por isso que Jesus disse, não devemos andar ansiosos por nada. As aves dos céus, elas não plantam, mas Deus as alimenta. Os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Então é para você ver
que tem coisas que se levantam e que vêm para tentar roubar a nossa paz, nos desviar do propósito de Deus. Tem coisas que se levantam, preocupações, problemas, dificuldades, obstáculos, para tentar te desviar do foco da presença de Deus. Mas nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos cuidar o que sai da nossa boca. O nosso coração deve estar cheio da palavra. Como o salmista diz, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então nós devemos guardar a palavra no nosso coração. E por mais difícil que seja a situação, você tem que olhar para ela e falar a palavra. A palavra de Deus diz assim. E é assim que é feito. Porque Deus, ele diz, todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E como é que a pessoa recua? Nas suas palavras, nas suas confissões, quando ela deixa de confessar a fé, quando ela deixa de profetizar, de crer, ela recua. Ela começa a deixar dúvida entrar e ela começa a falar, mas será, mais isso, mais aquilo. Ela tropeçou na palavra, ela não vai receber o milagre, ela não vai receber a bênção que ela quer, porque ela retrocedeu, ela tropeçou nas palavras que saíram da boca dela. Então, seja bênção, profetize vida, declare a palavra, guarda a palavra no teu coração, para que você não peque, para que não saiam palavras torpes da tua boca, para que não saiam palavras que sejam contrárias àquilo que Deus quer para a tua vida. E leia o livro de Tiago, nós aprendemos muito aqui. Ele fala muito sobre a língua, ele fala muito sobre a paciência, sobre a mansidão, sobre a pessoa saber esperar em Deus. Isso é algo que afeta muitas pessoas. A ansiedade não permite que a paciência seja gerada. E a pessoa que não tem paciência, que não sabe esperar em Deus, ela coloca tudo a perder quando ela começa a falar. Tá, Deus, mas tá demorando muito. Tá, Senhor, quando é que tu vai fazer isso? Ah, Senhor, isso. Não. Nós precisamos ter a paciência, nós precisamos ter mansidão, precisamos ter o controle das nossas emoções, precisamos ter o domínio próprio e saber que Deus está no controle. E nós controlamos a língua. Nós devemos controlar a nossa língua. Nós devemos, como o navio ali, dá só uma viradinha ele já virou. O leme é pequeno, mas comanda aquele baita navio ali. Então imagina, a língua, um membro tão pequenininho, comanda o nosso corpo todo. Reflita sobre isso. O que está saindo da tua boca? O que você está declarando? O que você está falando? O que você está profetizando? O que você está chamando a existência? Vida, bênção ou maldição? Você está abençoando ou você está amaldiçoando? O que está jorrando da fonte? Água doce ou água salgada? Amargura? Então limpa o teu coração. Perdoe, ame. A palavra diz, a ninguém deveis nada a não ser o amor. Então ame as pessoas. Ame aqueles que estão ao teu redor. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame as pessoas que te perseguiram, as pessoas que te amaldiçoaram. Anule essas maldições da tua vida. Diga em nome de Jesus, toda palavra lançada contra a minha vida um dia, ela foi anulada hoje em nome de Jesus, porque Jesus lá na cruz levou toda a minha dor, toda a minha culpa e toda a maldição que estava sobre mim. Eu anulo esse mal e eu tomo posse da palavra que diz que o Senhor fez de mim bênção, que o Senhor tem promessas para minha vida, que eu vou viver o propósito, que eu vou viver o plano, e os planos do Senhor são maiores e mais altos do que os meus. É isso que você tem que profetizar e não viver amarrado numa maldição,
Não viver com isso na tua mente. Se um dia falaram que você não ia vencer, diga: está repreendido e anulado em nome de Jesus. Eu sou bênção, porque a palavra diz que eu sou e eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É isso que você deve declarar, profetizar, falar para a tua vida, determinar na tua vida a bênção e não maldição. Se um dia alguém te amaldiçoou, anule isso em nome de Jesus e viva a bênção. Então guarda esta palavra no teu coração, leia Tiago 3, reflita nas escrituras e você vai ser grandiosamente abençoado em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão ouvindo a tua palavra neste momento, por todas as pessoas que um dia foram lançadas sobre as suas vidas palavras de maldição, pessoas que receberam palavras depreciativas, Pai, que isso seja anulado da vida deste homem, da vida desta mulher, que esta pessoa que um dia alguém disse que ela não ia ser nada, que ela não ia vencer, mas em nome de Jesus estas palavras foram anuladas da vida dela e ela é muito mais do que vencedora em Cristo Jesus, Pai. É o que declara a tua palavra, Senhor. Eu profetizo bênção, vitória sobre todas estas vidas, esses corações que viveram amargurados, ressentidos, pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam de aceitação. Elas estão aceitas por ti, Pai, o nosso verdadeiro Pai, criador de todas as coisas, aquele que tem o amor incondicional. Pai, que esse amor alcance estas vidas, estas pessoas que sofreram rejeição, bullying, abusos, pessoas, Pai, que passaram por problemas terríveis, mas que esta pessoa seja liberta deste mal e que ela viva a vida que Cristo conquistou, a liberdade que Cristo conquistou naquela cruz, que ela seja livre, que ela seja liberta e abençoada e que ela tenha uma vida de vitórias em nome de Jesus. Toma posse desta palavra, toma posse da bênção do Senhor e viva no propósito em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida grandiosamente.